data. Sempre quando eu adicionar uma coluna do tipo date aqui na minha classe de entidade, ele vai ficar disparando esse erro aqui. Por quê? Porque date no Java, Java útil date, serve para representar tanto data quanto hora, como data e hora. Lá no banco, a gente vai ter que especificar qual que é o tipo de coluna que eu quero que isso produza. Para fazer isso, @temporal, e aqui dentro eu especifico qual que vai ser o tipo. No nosso caso, timestamp, né? Data, hora, data e hora. Ok? Então definiu que a coluna vai ser timestamp. Geraria uma coluna do tipo data lá. Só data. Ele quer que armazene a data e a hora da última alteração. Ok? Vamos lá. Dúvida até aqui? Dúvida? Dia. Noite. E aí, beleza? A noite não deixa de ser dia, né? Então vamos lá. Ele quer que o campo tipo corresponda a um objeto de uma enumeração chamada tipo produto, com as enumerações durável, semidurável e não durável. E além disso, produz uma coluna inteira no banco que não aceite nulo. Vamos por partes, vai lá. A coluna tipo, o campo tipo, perdão, tem que corresponder a um objeto de uma enumeração chamada tipo produto, com as enumerações, com os itens de enumeração durável, semidurável e não durável. Como que a gente faz isso? Crio uma enumeração, então vou aqui Java, enum Java. Essa minha enumeração, seguindo o enunciado, vai se chamar tipo produto, beleza? Então, tipo, underline, produto. Não precisa necessariamente ser maiúsculo, isso é uma convenção, ok? E ele quer que dentro dessa enumeração eu tenha 3 itens de enumeração, que são os itens durável, semidurável, durável, semidurável e não durável. Não sei de onde que eu tiro isso. Beleza? Foi? Tá, então. E agora? E aqui? Private tipo produto, que é o nome da enum, tipo. Beleza? Ele quer que essa minha coluna produza uma coluna inteira lá no banco de dados. Ele quer que esse meu atributo tipo produza uma coluna inteira no banco de dados e que não aceite nulo. Como que a gente faz isso? É só dar um colo. Se você quiser anotar com @enumerator, pode anotar, mas por padrão ele já vai definir que é uma coluna do tipo inteiro, que vai armazenar o ordinal referente ao item da enumeração. Ok? Mas se você omitir, fica por padrão. Ok? Então, mas definir que ela não aceita, não vai aceitar nulo, já não é padrão. Então, seguindo o que o Rodrigo falou, anoto com a anotação @column e defino um atributo nullable false, né? Não aceita false, não aceita valor nulo. Beleza? Vou criar, acho que a gente atendeu a todos, né? Produz uma coluna inteira no banco que não aceite nulos. Vou criar os gets e os sets. Ok? E agora eu vou testar para ver se ele funcionou ou não. Como que eu faço para testar para saber se se ele produziu aquilo que eu estava esperando? Vassourinha pode ser também, interessante isso. Eu posso criar tudo o que você... Ah, você estava falando dessa vassourinha? Achei que fosse outra coisa. Você pode criar manualmente aquela instrução toda de persistence.create entity manager, ou você pode utilizar atalho do NetBeans. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, criar o meu gerenciador de entidades. Ok? Só que para isso eu tenho que criar antes a minha unidade de persistência. Para criar a unidade de persistência, arquivo novo, persistence, ou persistência, unidade de persistência. Beleza? No tempo do meu computador, isso. Voltou. Tá. Ixi, não era isso aqui não que ele fez. Unidade de persistência.
Então... Tá, dá um nome aqui para ele, escolha a minha biblioteca de persistência, no nosso caso Hibernate, beleza? E aí a minha string de conexão JDBC. Eu já vou utilizar toda. Eu já vou utilizar aquela string de conexão daquele banco que a gente tinha utilizado na primeira aula, ok? O banco aula 2010. Então escolhi qual que é o banco, aonde ele vai criar a tabela, finalizar. Beleza, gerou aqui. E agora? Já existe lá. Já existe, mas bem observado. Tem que criar o banco de dados antes de testar. Victor, tranquilo todo. Beleza, o banco está aqui, ó, já existe, aula 20 do 10. E aí, como que eu faço agora para testar e pedir para ele gerar aquela tabela lá? Cria o Entity Manager Factory lá, né, com o nome que a gente criou. Se você não quiser decorar tudo, você pode apertar Alt Insert e vir aqui na opção Utilizar gerenciador de entidades. Agora, depois que eu digitei e decorei aquele negócio todo. Então, na hora que você pede para utilizar o gerenciador de entidade, ele já cria um método aqui que te permite inserir um objeto no banco de dados. Ok? Então, ó, o que ele faz? Ele cria a mesma coisa que a gente fez. Ele cria o Entity Manager Factory, cria o Entity Manager. Aqui no nosso caso, abre a transação, tenta fazer persistir esse objeto que eu mandei por parâmetro e fecha a transação. Bem mais rápido, né? No nosso caso, não, mas é porque a gente precisa entender de fato o que é que estava acontecendo antes. Então aqui no nosso caso a gente só precisa criar o banco lá, beleza? Não precisa inserir nenhum objeto. Então eu vou apagar isso daqui tudo, menos o close, e vou levar lá para o nosso outro método, apagando o persist aqui. Beleza? Fechei o Entity Manager e fechei a fábrica de Entity Manager. Ok? Tá. Então agora o que eu vou fazer? Se eu executar isso daqui, vai funcionar? Além da vassourinha aqui, beleza. Aí foi a vassourinha. E se eu executar agora depois da vassourinha? Não, mas eu só quero que ele crie a tabela. Só criar. Sim. Vou testar. Deu um BO aqui, ó. Só que acho que essa parte aqui não aumenta. Por quê? Eu acho que não. Heitor. Ele não funcionou aqui por quê? Alguém tem alguma? Tá aparecendo Java Lang Class Not Found Exception. Hã? Não. Org PostgreSQL.driver. Você não adicionou o driver lá nas suas bibliotecas. Era isso que você ia falar, né, Heitor? Não ouviu? Não me ouviu? Então aqui, ó, driver JDBC do Postgres. Aí beleza, vassourinha e executa. Não, ele tá indo, aqui ele tá indo no tempo dele. Vamos ver se ele já criou. Ainda não. Beleza, tá aqui, é produto. Então ele está controlando o auto-incremento, a gente vai ver automático. Tá aqui 40 caracteres. Preço not null, como a gente pediu. Tipo integer not null também. E última alteração, timestamp. Beleza? Então só para a gente testar o auto-incremento, eu vou inserir um novo produto na tabela. Como que eu faço isso? Para testar, porque assim, tudo que a gente definiu via anotação, a gente já conseguiu conferir se está funcionando ou não, menos o auto-incremento. Então assim, para testar para ver se o auto-incremento está funcionando, eu vou inserir um produto sem código, eu vou ver se ele vai gerar o código automático para mim. Aí pergunto, como que eu faço isso? Crio uma instância de produto, beleza. Configuro
as propriedades dele, né? Então, set sabonete, por exemplo. Set preço 1,20. Set tipo, né? Set tipo não durável. Set última alteração. Agora. Não, quando você cria um objeto de date com o construtor padrão, ele já pega, esse objeto já representa o instante atual. Beleza? E agora como que eu faço para persistir esse objeto? Abre a transação, né? em.getTransaction.begin, em.persist p, em.getTransaction. O persist você vai utilizar na inserção. Quando você inserir a informação lá dentro. Alteração você não precisa utilizar persist. Exclusão você precisa utilizar o remove. Alteração que você não precisa usar nada. Por quê? O persist não tem como ele ser implícito, porque eu estou fazendo uma inclusão. O que, que ele faz na alteração? Ele pega todos os objetos que estão gerenciados por ele e ele vai verificar, ó, esse objeto teve alteração? Então, altera no banco. Então, para todos os objetos que ele conhece. No caso do objeto que eu estou inserindo, esse objeto ele é gerenciado ou não gerenciado? Gerenciado, o objeto que eu quero inserir, ele é não gerenciado. O EM não conhece ele ainda. Então, assim, ele não vai ter como adivinhar qual que é o objeto que você criou que ele tem que inserir. Então, por isso que a gente precisa dizer qual que é o objeto. E no caso do remover, eu tenho que indicar por quê. Se ele fosse remover todos que estão no contexto, ele ia remover todos os seus registros que você manipulou. Entendeu? Então, inserir persiste, remover, remove, alteração, nenhum deles. Só abre e fecha a conexão. A transação. Beleza? Então, vamos testar. Então, não inserir código. Vamos ver se ele inseriu o produto. Não. Inseriu aqui o sabonete, código 1. Beleza? Dúvidas? Então, tirando essa parte de testar aqui, o exercício era para você criar, de fato, essa entidade aqui. Só isso. Então, eu vou